Pessoal, nós estamos numa série de conversas aqui sobre um evangelho sem máscaras baseado no texto de Tiago, que foi meio irmão de Jesus. E esse texto nos inspira a pensar numa fé concreta, prática, porque Tiago, ele escreve um texto bastante concreto, bastante radical, bastante claro a respeito do que é a fé, né? Domingo passado, que a gente começou essa série, nós falamos sobre uma fé. Eu usei um termo de um escritor, que ele usa o termo antifrágil, né, o Nicolas Taleb, e eu falei sobre uma fé antifrágil porque Tiago diz que a gente tem que se alegrar no momento da adversidade, da tentação. E hoje nós vamos conversar sobre a única tentação que nós devemos resistir. A gente pode pensar que nós cristãos temos muitas tentações. Na verdade, a gente só tem uma. E eu vou ler então a partir do texto de Tiago, no capítulo 1, versos 12 ao 18. Aqui na Viva a gente lê na NVT, Nova Versão Transformadora, tá bom? Mas você pode ficar à vontade para ler na versão que você tem mais costume ou achar melhor, tá? Agora, antes de eu começar a leitura do texto, para quem que Tiago está escrevendo essa carta? Tiago está escrevendo, como ele diz logo nos primeiros versos, para as 12 tribos de Israel. E aí você vai pensar, bom, Tiago era um cristão escrevendo para as 12 tribos de Israel? Sim, ele está escrevendo para os cristãos, para aqueles que creram em Cristo e que faziam parte do povo judeu. Então nós estamos falando, nesse primeiro momento aqui, de judeus que creram em Jesus Cristo. Essa é considerada uma daquelas cartas católicas. Você vai falar, carta católica? A palavra católica significa universal, né? Uma junção de duas palavras que é kata e holos, né? Então é kata, que significa junto ou unido, e o todo, né? Então, universal. Qual é o objetivo da carta? Ensinar a vida cristã para as pessoas, ensinar a respeito de Jesus, o Cristo, para as pessoas. Esse trecho que a gente vai ler aqui, ele traz muita densidade de teologia, de compreensão do evangelho, de radicalidade do evangelho. E por quê? Tiago vai responder uma pergunta: de onde surgem as nossas provações e tentações? Da onde que vem isso? De onde vem o mal? De onde vem o conflito? De onde vem aquilo que nos acomete como angústia, sofrimento, ansiedade? E hoje, como a gente vive numa sociedade altamente adoecida emocionalmente, né? Cada vez mais o que se vê na prática é que o consumo de ansiolíticos, o consumo de remédios para lidar com as questões de natureza emocional aumentaram muito nos últimos anos. Isso também tem a ver com a oferta que aumentou, mas a angústia humana, o sofrimento humano, ele tem sido muito intenso, né? Tem sido muito mais agravado. Então a gente poderia pensar assim, que se antes o ser humano sofria muito com aquilo que vinha de fora, na atualidade a gente sofre muito com aquilo que vem de dentro da gente. As nossas ansiedades, medos, angústias, pensamentos persecutórios que ficam rodando aqui na nossa cabeça. E isso vai trazer uma série de questões para a nossa vida como seres humanos. A pergunta que talvez alguém se faça é: da onde que vem isso tudo, né? Da onde que vem o meu conflito, da onde que vem o meu pecado, da onde que vem a minha tentação, da onde que vem a adversidade? E aí tem um grupo de pessoas que vai dizer o seguinte: isso aí vem do diabo. É o diabo, você está em batalha espiritual, está em luta espiritual, você tem que lidar com essa questão de maneira espiritual, então tem que fazer ato profético, tem que fazer oração, tem que fazer jejum, tem que brigar com essa coisa para que você consiga vencer, e aí então isso tudo vai passar, né? Bom, a gente vai entender se realmente é isso. Porque alguém pode dizer, mas Herbert, em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios 6, de 10 em diante. Pois é, mas quando Paulo escreve em Efésios isso, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ele não está falando de uma luta que o cristão está vivendo para vencer alguma coisa.
Ele repete a expressão no capítulo 6 de "e havendo feito tudo, permaneçam firmes". Então, é como alguém que conquistou um território está lutando para permanecer naquele lugar. E, inclusive, as armas que Paulo usa não são nem armas de ataque. A espada, que a gente fala espada do espírito, você pensa em Rei Arthur. Eu que cresci vendo desenho de Rei Arthur, He-Man. Eu sei que tem gente aí que viu coisa mais antiga, mas eu, assim, tô falando da minha época, né? Eu vi He-Man, eu gostava de Rei Arthur, e aí você tinha outros heróis, né, que usavam espadas, e você pensa naquela espada medieval. Só que a espada que Paulo tá falando ali era uma espada de defesa que tinha cerca de 20 centímetros e era de madeira. O termo que ele usa para a espada do espírito é uma espada de defesa, de confronto pessoal, não era de guerra. Né? Então a gente tem que olhar o texto bíblico e entender o que está sendo dito ali no original e no contexto daquela época. Então, eu disse isso para explicar o seguinte, que quem lê Efésios 6 de maneira paranoica, arruma guerra espiritual em tudo que é canto, não consegue entender o que Paulo está dizendo na carta, que a nossa luta espiritual é para permanecer firme em Cristo. Então, não é nada além disso, não é para conquistar território, não é para fazer uma grande movimentação no mundo espiritual, para que você conquiste um novo lugar, não tem nada disso, Paulo não tem nada disso, né? Então, um grupo vai pensar, a minha tentação, o meu conflito, a minha adversidade vem do diabo. E aí alguém vai dizer, mas o livro de Jó diz isso, né? E aí um outro grupo que surgiu no período medieval vai dizer o seguinte, não, a tentação, a provação, tudo que nos acontece, seja bom ou ruim, vem de Deus. Daí, uma doutrina que surge lá no período medieval, chamada doutrina da providência. Católicos e protestantes, muitos deles acreditam nisso. Eu li um livro, alguns anos atrás, de um teólogo importante, que ele dizia exatamente o seguinte: Deus ordena todos os atos da história, os atos voluntários e os atos involuntários. Tudo está sob a devida providência de Deus. E aí chega no momento que ele diz o seguinte, e aquilo que é de catastrófico, ele diz, isso é mistério. Quer dizer, a doutrina da providência é a ideia de que todas as coisas no universo são governadas pela mão de Deus. E aí você vai dizer, nossa, que teologia maravilhosa. Pois é, mas quando a gente olha para um cenário de guerra, crianças que foram mortas numa escola, meninas, uma criança que é abusada, enfim, você não acha que isso é tão bonito assim, né? Porque quando a gente vai para a vida concreta, onde as coisas acontecem, ou a gente conhece, ou a gente mesmo sofreu com essas coisas, a gente pensa, mas foi Deus que determinou isso? O que eu sofri, o que me acometeu, foi Deus que determinou? Pois é. Mas essa é uma doutrina muito forte na mentalidade de muita gente, que Deus ordena tudo, né? E por outro lado, uma visão mais social vai dizer que tudo vem do homem também. Não tem Deus, né? Deus não participa de nada. Tudo vem de nós. Da sociedade, né? Não do homem, da sociedade, do contexto. Então, se mudar o contexto social, a pessoa muda. Pois bem, a gente vai então para o texto de Tiago, a partir do verso 12, em que Tiago começa com uma bem-aventurança. Ele diz assim, feliz ou bem-aventurado é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Bom, a palavra bem-aventurança, ela é traduzida de um jeito que a gente pensa em uma pessoa que está emocionalmente feliz, certo? Você é feliz, bem-aventurado. É nessa linguagem, nessa maneira que a gente pensa a bem-aventurança. Só que se a gente levar em consideração que Tiago era um judeu e que provavelmente pensa a partir da língua da língua hebraica, a palavra que é usada no Antigo Testamento para bem-aventurança é diferente da palavra grega que é usada aqui. Tá entendendo o que eu tô falando? A gente tá lendo, foi traduzido, e a tradução dá uma conotação emocional de gente feliz. Feliz é aquele que passa por provação. Então, tu imagina uma pessoa passando por dificuldade, rindo para todo mundo. O que aconteceu? Eu tô passando por provação. Então, seria uma coisa meio esquisita, né? Mas é esse imaginário que a gente tem quando a gente fala bem-aventurado, feliz.
Só que na língua hebraica, a ideia, e eu não vou falar o termo hebraico, porque durante a semana o pessoal do grupo aí da Casa Viva de terça-feira quer ficar fazendo piada comigo, então eu vou pular essa parte. Mas basicamente o termo bem-aventurado em hebraico, que é o mesmo termo usado no Salmo 1, bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, na roda do escarnecedor, tal, tem um sentido militar. Qual é o sentido militar? De alguém que está pisando em marcha. De alguém que está com o pé em marcha. É um exército que está com o pé em marcha. A ideia aqui é marchem aquele que suporta com paciência, provação e tentação. Não vai... A palavra em hebraico é ashire. Essa é a palavra hebraica. Pronto, anotem aí. Ashire. Agora fez sentido. E essa é a mesma ideia que Jesus traz nas bem-aventuranças, quando ele fala bem-aventurados humildes, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. Se você dá uma conotação emocional para isso, parece que a pessoa é feliz, boba, alegre, né? Desculpa a expressão. Mas a ideia de Jesus é: marchem vocês que estão sendo perseguidos, marchem vocês que estão chorando, marchem vocês que são pacificadores. A ideia é de um movimento que te coloca para frente, né? A ideia de Tiago provavelmente é a mesma, só que a tradução às vezes complica a compreensão do texto. Então o que Tiago está dizendo, se você leu todo, ele está dizendo: olha, a aprovação não é um problema, ela é uma oportunidade para a gente crescer. Então, bem-aventurado, ashire, aquele que suporta com paciência as provações e tentações. A ideia é: continuem enquanto vocês estão sendo provados e tentados. Qual é o propósito de você continuar marchando, continuar caminhando? Verso 12, a parte B. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A ideia de Tiago aqui é que a provação e a tentação amadurecem a gente, mas ao mesmo tempo eu continuo caminhando e continuo em marcha porque eu sei que o meu destino é a vida eterna. Por isso que a expressão coroa da vida, que era uma coisa que nos Jogos Olímpicos, lá da Grécia Antiga, as pessoas recebiam uma coroa feita de folha de oliveira ou de outras folhagens, que era colocado na cabeça depois de que alguém vencia uma batalha. Então, a ideia de coroa da vida é como se o próprio Cristo esperasse aquelas pessoas que permaneceram firmes, marchando em vida diante do sofrimento, da adversidade, para lhes dar a vida eterna. Essa é a imagem que Tiago está dizendo. Pois bem, o ponto central aqui é que nós devemos tratar os momentos de adversidade não como um grande problema para a nossa vida, mas devemos continuar marchando e andando diante de lutas e provações. Aí Tiago agora vai para o campo minado, a parte difícil. Verso 13 a 16, a pergunta que alguém vai fazer para Tiago é: Tiago, da onde que vem as nossas provações? Da onde que surge isso? Tiago vai dizer: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de quem? Do diabo? Essa tentação vem do meu vizinho, da minha vizinha, do meu amigo, do meu colega de trabalho, é o meu chefe. É isso que o Tiago está dizendo? Não digam que essa tentação vem de quem? De Deus. Tiago está... Eu acho que ele está quebrando um paradigma aqui. Qual é o paradigma? No Antigo Testamento tem um livro chamado Jó. Deus permite que Satanás tente Jó. Lembra disso? Viste o meu servo Jó? Justo, reto, temente a Deus, se livra do mal. Vai lá e tenta ele. Ao meu ver, Tiago está dizendo: não vem de Deus. Jó não pode ser tratado como um texto assim, cartesiano. A partir, o Tiago está dizendo, dessa mentalidade que nós recebemos de Cristo, eu tenho que dizer que a tentação não vem de Deus. E aí os judeus agora dizendo: Tiago, o que você está dizendo? Tiago está dizendo: a tentação não vem de Deus. Por quê? Tiago explica: Deus nunca é tentado a fazer o mal.
e ele mesmo nunca tenta alguém. Deus não é tentado e não tenta. É o que Tiago está dizendo. A tentação vem de onde, então? Dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Tiago faz uma afirmação teológica que contradiz o pensamento clássico do Antigo Testamento. Livro de Isaías, Jó, pensam, o bem e o mal vêm de Deus. Tiago está dizendo, não vem de Deus. Vem de nós mesmos. O mal é nosso. Acho que foi a Monique, uns domingos atrás, perguntou, mas Herbert, às vezes alguém me pergunta nessa questão do bem e do mal. Eu falei, Monique, eu acho que a melhor pessoa, talvez, para explicar essa relação de onde vem o mal, não seja da teologia, mas seja Hannah Arendt. Quando ela fala sobre a questão do mal, olhando para o que aconteceu no nazismo, né? E ela traz uma coisa muito interessante, falando que o mal não é uma coisa monstrificada, grande, um ser, mas o mal é banal, ele é comum, cotidiano, ele é nosso, né? Então o Tiago está dizendo, olha, Deus nunca é tentado a fazer o mal e ele mesmo nunca tenta alguém. Se não vem de Deus, de onde vem? E aí Tiago, ao meu ver, está usando a referência do Jardim do Éden para falar sobre a origem que gera o mal e a morte. Se vocês perceberem bem, a linguagem que Tiago usa aqui é o que acontece em Gênesis 3, quando a mulher começa a estabelecer uma conversa com a serpente. Vocês estão comigo aqui? Eu sei que é muita informação, muita coisa, mas a mulher está numa conversa com a serpente. A serpente aparece lá no jardim e ela começa a perguntar, o que foi que Deus disse? E a mulher disse que a gente não pode comer nem tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente diz, mas ele sabe que no dia que você comer, você vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. E o texto bíblico diz o quê? E os olhos da mulher ficaram... Ela foi dominada, ela foi engravidada por aquela ideia. Você tem aqui, então, um processo, um circuito da maldade dentro de todos nós. Primeiro, o nosso desejo. O que é interno nosso. O desejo domina a nossa fantasia, domina a nossa cabeça, domina os nossos pensamentos, domina a nossa vontade. Depois, essa vontade que fica aqui na cabeça se torna uma sedução quase que irresistível. A pessoa começa a racionalizar o processo dizendo, se eu não aceitar essa oportunidade agora, talvez eu nunca tenha outra. E aí vira uma oportunidade irresistível que ela diz, ou é agora ou é nunca. Depois, a cabeça dela está dominada por aquilo. Ela então é arrastada para aquele desejo. Para aquela coisa que está dominando a cabeça dela. E aí o texto de Tiago diz, então ela é engravida. O desejo gera luz. Ela está grávida daquela ideia. Quando ele dá a luz, quando a coisa acontece, Tiago diz, ali nasce o pecado e do pecado a morte. É o mesmo processo que acontece com o casal no Jardim do Éden. Desejo, domina a cabeça, acha aquela ideia incrível, é arrastada para aquilo, come, dá ao seu marido. Depois de ter concebido aquilo que Deus havia dito para não fazer, a Bíblia diz que eles se veem nus e eles passam então a morrer. Eu diria que nesse ponto Tiago é profundamente psicanalítico. Enquanto a sociedade é profundamente obsessiva, acha que o problema do mundo sempre está fora, o problema do mundo sempre é o outro, o problema do mundo é sempre o meu vizinho, o meu patrão, o meu chefe, a minha esposa, o meu marido. Nada mais neurótico do que isso, né? Achar que se eu tirar o outro da minha vida se resolve. Aí a pessoa termina 15 casamentos e não resolve nada, termina 10 namoros e não resolve nada, muda 10 vezes de emprego e não resolve nada. A pessoa vai mudando como se o problema da vida fosse o que está fora e não o que está dentro, né?
E com isso eu não estou dizendo que a gente não pode mudar de emprego, que a gente não pode fazer isso e aquilo. A gente pode, mas as nossas neuroses cegam a gente para a nossa realidade de vida. E a gente acha que é mudando o que está fora que a gente muda o que está dentro. E isso não acontece, isso não se realiza nunca. Porque o desejo é igual um horizonte utópico. Você tá no mar, você vê o horizonte, você pega o barco, vai para perto dele, o que acontece com o horizonte? Vai para longe de novo. Então o desejo é uma coisa que não se realiza nunca na vida. O desejo é bom como uma utopia, mas não como uma coisa que se realiza, né? Então, o que Tiago está dizendo para nós aqui é que nós podemos ser engravidados por ideias que vão produzir morte na nossa vida. É o que ele diz. É como se o Espírito Santo hoje pudesse perguntar para você o seguinte: você está envolvido nesse mesmo tipo de conflito de novo? Você foi arrastado por essa circunstância, não percebeu, e você foi colocado numa confusão de novo? Desejo, você é arrastado, de repente se vê na mesma situação e fala: cara, como que eu cheguei nisso aqui de novo? Eu não percebi. Eu fui pelo desejo, e é muito interessante que a gente vai racionalizando o processo. O ser humano acha que ele é muito racional, né? Agora eu entendi tudo, ele é pragmático. Não é nada, você é dominado pelas suas emoções e sentimentos, é isso que te domina. O ser humano não é dominado pela razão dele, entendam isso. Por isso que no campo científico, para que a razão se estabeleça, o que você faz? Você tem pares, tu apresenta o documento para um monte de gente, você tem que ter teste cego, você tem que fazer uma série de coisas para garantir que você não está iludido no processo que você criou para você. Método científico é isso. É um jeito de proteger o indivíduo da própria capacidade dele de se iludir. E Tiago está dizendo, será que essa confusão que você está entrando de novo na sua vida não tem a ver com alguma coisa dentro de você que te domina? Será que você foi arrastado de novo para um relacionamento abusivo que você disse, eu nunca mais vou voltar para ele, e quando se vê está num outro relacionamento abusivo? Ou será que está de novo se diminuindo para caber numa realidade, numa circunstância que só te diminui? São pessoas, são amigos, são colegas que a gente vai se colocando numa situação e quando a gente vê, a gente está diminuído de novo para lidar com aquelas pessoas. Ou será que o que você está fazendo com o dinheiro nas mãos que você tem, que não é seu, e você está de novo envolvido com coisas que você não deveria e que no final vão produzir morte? Gente, olha o que acontece no Brasil. Gente poderosíssima, riquíssima, que tem todos os melhores advogados à sua disposição, os melhores sistemas à sua disposição, envolvidos por conta de dinheiro e poder, de novo. De novo. O que o Tiago está dizendo não acontece só lá no banco X, com o político A, o político B. O que o Tiago está dizendo é que acontece com a gente. Isso mexe com a gente. Se a gente deixar, a gente vai sendo dominado na nossa cabeça por ideias, pensamentos, vai sendo arrastado e quando vê, fala, morte de novo. Ou será que você, de novo, endividado pela sua própria voracidade, compra de maneira inconsequente? Aí uma pessoa me disse assim, Herbert, o problema é ser a Shopee. A Shopee que é meu problema. Eu não aguento essa Shopee. Achei. Quando eu vejo, eu comprei de novo naquele negócio. Cara, é muito chocante. Tem uma foto que saiu no Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro, que eu achei muito interessante. Um gari sentado na praia de Ipanema. E você acha, o cara tá descansando, o cara com o telefone na mão, jogando o jogo do Tigrinho. Impressionante. A gente pode ser arrastado pela nossa própria cobiça e o nosso próprio desejo e viver uma vida de morte. Porque a gente pode pensar que eu estou dominando essa área. Mas é o que o Tiago está dizendo, o pecado, ele seduz, me arrasta, eu vou lá, atuo. Quando eu for ver, ele me matou. Quando eu vou ver, eu me diminui de novo. Quando eu vou ver, a minha vida ficou apequenada de novo.
Só que, se eu parasse aí, seria uma conversa talvez moral, mas Tiago diz no verso 16, não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da sua palavra, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos os seus primeiros frutos. Se o pecado nos desumaniza, a graça de Deus nos humaniza. Ouvir o Evangelho é ouvir uma proposta de vida que produz mais humanidade na gente. Nos humaniza. Agora você pode pensar que, assim, se humanizar é simplesmente se tornar uma pessoa mais legal. Mas do ponto de vista do Evangelho, se humanizar é reconhecer que existem dois tipos de humanidade operando no mundo. A humanidade adâmica, que foi seduzida, arrastada e morreu, e a humanidade de Jesus Cristo. É como se Tiago estivesse dizendo, você está vendo a humanidade adâmica operando aí? É guerra, é morte, é ganância, é destruição. Deixa eu apresentar um outro tipo de humanidade para você, que se chama Jesus Cristo. Uma humanidade dadivosa, uma humanidade que produz vida e para vida. Só que isso não é um esforço de trabalho intelectual. Ali fora tem um monte de livro, você pode pegar todos os livros, ler. Você pode pegar a Bíblia, ler e falar assim, agora eu entendi e vou praticar. Isso aqui é uma obra de Deus no coração humano. É uma obra do Espírito Santo no coração humano. Só Deus pode fazer você renascer para se tornar alguém parecido com Jesus. Isso não vai fazer com que você pare de errar. Alguém vai pensar, mas agora minha vida vai ser perfeita, eu não erro mais? Não. O que vai te dar uma nova referência de humanidade em que você vai caminhando cada vez mais para se tornar alguém parecido com Jesus. Qual é a única tentação, então, que a gente não pode cair? A única tentação que o ser humano não pode cair, ou tem que resistir em Cristo, é de se tornar um ser adâmico. Todos os pecados que a gente pode pensar têm a ver com o fato de nós nos afastarmos da imagem de Cristo em nós. Quando o ser humano se afasta do referencial de Cristo nele, ele vai se tornando um ser adamizado. E todo ser adamizado fica diminuído. Alguém pensa, o que é pecado? Eu vou dizer, pecado é aquilo que nos diminui. É aquilo que tira a nossa potência de vida. É aquilo que rouba a nossa alegria. É aquilo que rouba a nossa paz. É aquilo que nos divide. O que é Cristo? Cristo é aquilo que devolve a nossa paz. Aquilo que devolve a nossa alegria. Aquilo que devolve a nossa integridade de vida. Aquilo que devolve a nossa relação pacificada com Deus e com o mundo. Por isso, hoje, eu quero dizer para você que existem dois tipos de humanidade operando na nossa vida. Adão, o homem que foi, o casal que foi arrastado, seduzido e que produziu morte. E Cristo, que é o novo homem. A gente só tem possibilidade de ser ou uma coisa ou outra, um Adão ou um Cristo. Mas para você ser um Cristo, você não é assim, entendi. Para a gente ser um Cristo, o processo começa quando a gente diz, Senhor, eu não quero mais ser um velho Adão. Eu não quero mais viver como um velho homem, uma velha mulher. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa história que eu estou construindo para mim mesmo. Me ensina a ser como Jesus. Eu não sei. Aí você se rende, se coloca de joelhos diante de Deus, ele fala, agora sim eu posso te ajudar. Agora sim eu posso te resgatar dessa sua humanidade caída. Essa é a única tentação que a gente vai ter que lidar a vida toda. Ou ser um ser que produz morte, ou ser um ser que produz vida.
A minha oração é que Deus faça a gente seres de vida, de salvação, de graça, de misericórdia, de bondade. Gente mais bonita, gente mais saudável, gente mais feliz, mais graciosa, mais perdoadora, mais generosa. Deus nunca quis que a gente se tornasse religioso. Deus quer que a gente se pareça com Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. E só quando a gente diz, Senhor, me salva de mim mesmo, que a gente pode ser resgatado. Essa é a única oração que Deus fala, ok, eu vou te ajudar. Eu vou ser o teu salvador e o teu resgatador. Amém. Amém.